Olha só, o mapa político criado com o resultado das eleições agora do mês de outubro e que começa a ser colocado em prática a partir de janeiro, mostra uma reformulação nas forças políticas nas principais cidades do interior e também do litoral de São Paulo. Álvaro Nocera chega ao vivo aqui no 3 em 1 e vai te contar sobre como o PSDB, deixou de ter essa força partidária e de ser, de fato, uma das forças partidárias do Estado e quem assume agora essa lacuna. Seja muito bem-vindo, Álvaro. PSD e republicanos. Boa tarde para você, Soraya, a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. As eleições municipais mudaram ali completamente o cenário político aqui de São Paulo. Antigamente o PSDB tinha ali uma certa dominância, principalmente no governo do estado, com Geraldo Alckmin, José Serra, Rodrigo Garcia. Agora eles também perderam protagonismo nas principais cidades, tanto do interior como do litoral paulista. Agora o PSD de Gilberto Kassab e os republicanos do governador Tarcísio Gomes de Freitas, eles elegeram 7 prefeitos nas 10 principais cidades do estado de São Paulo. Então, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Bauru ficaram com o PSD. Já os republicanos do governador Tarcísio de Freitas levou Campinas, Sorocaba e também Santos. As 3 outras prefeituras das maiores cidades ficaram com partidos diferentes. O PL em São José do Rio Preto, o MDB com Praia Grande e União Brasil em Jundiaí. Há 4 anos, 5 prefeituras estavam com o PSDB. Então a gente vê também essa queda expressiva na capital paulista. O candidato tucano José Luiz da Atena terminou ali na 4ª colocação. Volto com você, Soraya. Obrigada, Álvaro, pelas tuas informações. Já vou direto para Brasília para conversar com o Zé. Zé, a gente sabe que o PSDB foi por muito tempo, predominante ali no interior de São Paulo e alguns fatores acabaram trazendo esse apagão para esse partido que tentou agora nessa eleição, com um candidato ali à frente, mas não deu muito certo e agora está completamente desidratado. Alguns fatores, na tua visão, explicam essa falta de espaço, essa perda de espaço? Será que por muito tempo hegemônico cansou e aí agora não tem mais força e não vai conseguir retomar essa força que era de antes? Pois é, eu conversava com o senador Plínio Valério, que é o único do PSDB no Senado Federal, já perdeu a liderança ali próxima ao plenário principal, e ele dizendo do constrangimento de participar de uma reunião de líderes do Senado Federal. E ele, líder do PSDB, só representava ele mesmo, ele era líder, ele é líder dele mesmo, mesmo assim está meio vacilante. Não sei se ele chegará, eu acho que não chegará até o final do ano que vem, tucano o representante, líder do PSDB, líder dele mesmo. O PSDB, ele sofre de um mal que ultrapassa aí a história política desse país. Quem chega na presidência da República, o PRN, com Collor e outros partidos, geralmente cai. O PT usou uma estratégia diferente. Em vez de atrair esses oportunistas que vão para um governo que está no palácio, ele criou tentáculos, satélites. E aí dizia, você quer ser governo, vá para o PP. Você quer ser governo, vai para o tal partido. E encheu a base governista e preservou o PT, que não aceitou figuras novas, É o tal do cristão novo, como se diz na política. Então, o que acontece? O PT foi o único preservado que ficou esse PT, Não explodiu, mas também não caiu. Mas é um desgaste natural. Ninguém enfrenta muito assim, o governo, porque o custo político é alto, principalmente antigamente, quando não tinham as emendas e as verbas parlamentares. Agora, o PSDB errou muito e errou internamente. Veja bem, realizou uma prévia partidária para que João Dória fosse o candidato do partido à presidência da República. Ele ganhou a prévia e não foi candidato. Não foi candidato não é porque o João Dória amarelou, caiu, não. É porque ele sentiu que o PSDB não o apoiaria, ele seria cristianizado. E aí ele desistiu. Então a máxima é essa, o PSDB, um partido de várias lideranças, quadros importantes, e isso acabou azangando a tal receita de partido político. Me dizem por aqui, Soraya, de que se restarem 2 tucanos,
um brigará com o outro. E aí, Gani, você também vê por esse lado? Você vê como um desgaste natural depois de anos ali no topo, né, na hegemonia? Ou você vê, de fato, uma insatisfação política mais profunda? Eu vejo uma insatisfação política mais profunda, cometeram vários erros que o Zé pontuou muito bem. É impressionante, o PSDB começou jogando a Champions League e acabou na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Você teve por 2 vezes a presidência da República, por vários anos o governo do estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, com Mário Covas, depois com Alckmin, com Dória, Prefeitura de São Paulo, e acaba dessa maneira. É o maior case, né, caso de insucesso partidário, acho que da história do Brasil. Mas, na contramão, o PSD aí é um case de sucesso, exatamente, vem cada vez ganhando mais espaço, passou o MDB em número de prefeituras e consegue, ao mesmo tempo, ser governo e compor uma aliança aqui no estado de São Paulo com o governo Tarcísio. Kassab é um grande estrategista político, talvez o maior hoje do Brasil. É um novo eixo político, né? Como se falam aí, a nova era Kassab e Tarcísio, né, Kriegner? E queria te ouvir, na tua opinião também, quais os principais trunfos, então, que essa nova era, que esse novo eixo político, né, pode ter para conquistar o eleitorado? Acho que, sem dúvida nenhuma, a principal marca aí desse novo setor, dessa nova era, como você colocou, Soraya, é o diálogo, né? Essa é a marca registrada aí, a capacidade de dialogar com os diferentes partidos, com as diferentes lideranças e encontrar um meio termo sem negociar ou sem frustrar a sua base eleitoral, que é o principal pecado aí cometido, que pode ser cometido dentro da política. Agora, o PSDB, de fato, eu concordo com o que foi trazido aqui, ele está nessa trajetória final aí, nesse case de insucesso, se consagrando como esse maior case de insucesso, mas me fica a dúvida, será que o jeito PSDB de fazer política também está evaporando dessa maneira ou é só a instituição? Me parece que não, porque muitas lideranças aí do antigo PSDB, que ainda mantém um pouco da sua base e até mandatos, com algumas das cidades que foram mencionadas aqui, foram líderes que eram parte do PSDB antigamente, como é o caso de Ribeirão Preto aqui no estado de São Paulo, estão no PSD hoje. Então, hoje o PSD tem essa projeção nacional, tem conquistado inúmeros posições aí, muita relevância, mas será que o PSD é o PSDB do futuro ou vai ser feita uma nova maneira, de fato, na política nacional, uma maneira de se posicionar de uma maneira clara aí em relação aos seus valores, a sua maneira de fazer política, ainda atraindo bons quadros, porque por um período o PSDB teve essa fama de atrair bons quadros técnicos, não só lideranças políticas, mas ser um partido que abraçava aí bons quadros técnicos. E isso está um pouco raro na política brasileira e a pergunta é, qual vai ser o partido que vai fazer isso? Então, para o lado ruim e para o lado bom, será que a maneira PSDB de se fazer política permanece no Brasil? Essa é uma reflexão. E diante desse contexto que a gente traz, também queria já projetar para as próximas eleições, 2026, né? Como que e como deve ser o papel, né? O peso que ela chega em 2026 diante desse cenário bastante enfraquecido já. Pois é, a gente vê, por exemplo, o Alan estava falando aí de São Paulo, mas o PSDB foi forte em Minas Gerais. Aécio Neves dominou e ainda está no PSDB, o deputado Aécio Neves. Dominou Minas Gerais, fez sucessor, ele inventou o Anastasia, né? E, enfim, teve um trabalho muito importante em Minas Gerais, fez vários prefeitos, reelegeu governadores em vários outros estados, Paraná, eu citaria vários aqui, né? E agora, a única saída, não existe outra, é fazer uma federação, unir vários partidos políticos, né? Partidos pequenos e tentar formar uma legenda para ter o exercício parlamentar, para se ter uma ideia. Mas eu temo que não haverá essa chance. Eu conversei com deputados do PSDB que saíram e disseram é uma sobrevivência política. 2 ex-presidentes do PSDB de Minas Gerais pularam fora e se elegeram por outros partidos políticos. Rodrigo de Castro, né? O Dutra, que agora vai ser candidato ao Senado com apoio ali do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro em Minas Gerais.
Então, vários tucanos estão aí. O PSDB é que não, mas os tucanos, eles sobreviveram em outras siglas, para se ter uma ideia. Então, a lógica partidária do PSDB é que está errada. Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, que também, através do PSDB, dominou o Estado por um bom tempo, assumiu a presidência numa tentativa de salvar. Mas foram erros, a presidência do partido para um inexperiente, o Bruno Araújo, que assumiu a presidência do PSDB, não soube lidar, e outros erros históricos. Recuperar um partido é muito difícil. É muito mais fácil fundar outro. É isso que fez o PFL, DEM, com a União Brasil. Gani, você vê também com essa possibilidade ou você acredita que o partido ainda vai tentar mais uma vez, vai lançar um nome? Olha, difícil prever, mas se o passado é um bom guia, o PSDB não fez uma mudança radical, uma mudança estratégica. Continuou exatamente com os mesmos erros. E aí eu acredito que isso deve se perpetuar. A política mudou. Acredito que o PSDB ficou muito numa fórmula do passado, que o Kriegner trouxe muito bem, né? Quer dizer, ficou com aquela fórmula do morno, que não necessariamente é ruim. Mas o mundo mudou, né? Hoje o mundo exige, não só no Brasil, um posicionamento mais claro, né? Quer dizer, que você tome um partido, que você tenha uma identificação mais clara com esquerda, com direita, e o PSDB acabou ficando no meio do caminho. Isso com a sua comunicação perante o público e também internamente. Aí internamente se perdeu inúmeras brigas, muito cacique para pouco poder, né? E aí para pouco índio, enfim, no final das contas aí é um partido que vai minguando e o PT tem que tomar cuidado para não ir na mesma direção, porque hoje o PT também perdeu muitas prefeituras e a figura, o partido, o PT, embora muito mais poderoso que o PSDB, é verdade, mas sobrevive muito às custas da figura do presidente Lula, que aí sim é uma força política muito grande. Agora falando um pouco, Kriegner, desse eixo, né, Kassab e Tarcísio, os dois têm maneiras e diferenças ali no estilo de governar, né? Eles podem se diferenciar dessa marca deixada pelo PSDB? Com certeza, com certeza. Acho que é importante a gente fazer uma consideração que, assim, apesar do Kassab ser, né, o grande líder aí do PSD e o PSD ter um número muito expressivo de prefeituras, o Kassab ainda não é apesar de também ser muito reconhecido, ele não é uma figura extremamente popular, né? Então existem muitas pessoas que talvez se o encontrarem na rua não vão reconhecer. Aqui na cidade de São Paulo, por ter sido prefeito e vice-prefeito também, então ele já teria mais facilidade. Mas se você for para o litoral, para o interior, não é um rosto tão imediato. Mas é capaz de alguém daqui de São Paulo falar quem que é Kassab? Exato, falar quem que é esse cara, alguém prefeito, mais jovem, talvez. Como assim? Não lembro. Isso é uma realidade. Então existe quando a gente fala desse eixo Tarcísio-Kassab, a gente tem que colocar que o Kassab talvez tenha uma grande capacidade de articulação política, enquanto que o Tarcísio, também tendo essa capacidade de articulação política, ainda tem essa popularidade crescente e muito positiva. A popularidade do governador Tarcísio só cresce desde o início do seu mandato. Ele tem feito navegado por mares bastante difíceis e sempre tendo um êxito muito considerável. Então, essa popularidade aí vai contar. Então, talvez esse traquejo, esse manejo político mais aliado à popularidade e à fidelidade com seus eleitores. Como eu falei, o pior pecado, né, que um político pode cometer é trair a sua base. E o Tarcísio tem dado uma aula sobre como é que você pode manter a fidelidade com a sua base, com os princípios que o elegeram, além de também conseguir fazer toda a articulação política que é necessária para alguém que está num cargo como esse, que é o governador do estado. Pois é. Soraya, a minha memória me traiu, mas olha, se a Lua traiu a Joelma, porque a minha memória não vai me trair. Maravilhoso. Eu errei o nome do deputado, que é o Domingos Sávio. O Domingos Sávio foi presidente regional do PSDB e agora está do lado do Bolsonaro e vai disputar o Senado. Ou seja, vários deputados do PSDB, ex-tucanos, estão aí. O PSDB é que está assumindo. Agora, só aproveitando para a gente fechar aqui esse tema, Zé, você acha que Tarcísio vem e vai ser um nome forte para 2026? Ele é um nome forte em 2026. As pressões aumentam dia a dia
para que ele seja o candidato à presidência da República. Me disse um líder desta área, né, que é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro está colocando empecilhos para que apareçam nomes, inclusive freando o governador de São Paulo. E aí ele já teria dito, o governador Tarcísio, de que vai se candidatar à reeleição. Mas esse é o quadro atual, né? 2026, lá na frente, aí haverá uma nova avaliação. Mas esse é o quadro. Ele não quer sair contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que acha que é o plano A, B e C e talvez o D, né? Mas esse é o quadro. A pressão para que ele seja candidato está aumentando. Agora, 5 horas mais 49 minutos. A gente vai se